Mateus capítulo 26, versículo 39. A tradução que eu tenho em mãos diz assim: e indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Vamos no 3, só essa frase, a última frase aqui, vamos lá? Vamos todos juntos? 1, 2, 3. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ficou bonito, mais uma vez, 1, 2, 3. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Amém. Podemos assentar. Se trouxe glória para Jesus, faça isso com alegria. Glória a Deus. Queridos irmãos, olhem para cá. Pensando a respeito da história dessa igreja, os 92 anos, toda a história que está incrustada neste período da igreja aqui neste município, eu pensei em superação, e ninguém melhor para servir de modelo, exemplo, referência acerca de superação do que Jesus, o nosso Senhor. Logo, nesses últimos 3 anos da minha vida, do meu ministério, eu tenho procurado me debruçar sobre a vida do Cristo, a obra do Cristo, a missão do Cristo, a consumação da obra do Cristo, que foi através da sua morte de cruz. A verdade é que eu sou um pregador pentecostal. Jô, Deus te abençoe. E como pregador pentecostal, eu acredito que a fé pentecostal é cristocêntrica. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, Jesus Cristo breve vai voltar. Essa é a tônica da nossa fé, a fé pentecostal. E eu tenho procurado me conectar, me linkar, me envolver com este assunto. E aproveitando o ensejo que nós estamos na celebração a Jesus pelos 92 anos da história dessa igreja, por que não olhar para ele como referência de superação? Eu hoje quero começar por esse texto, mas a ideia é acabar na segunda-feira com o sepulcro vazio. Eu peguei as últimas 24 horas da vida de Jesus, que nós chamamos de drama da redenção, e eu dividi ele aqui em 4 partes, sendo que a primeira parte se dá no cenáculo, onde Jesus participa da última ceia com seus discípulos. A segunda parte se dá dentro do Getsemane, e é sobre isso que eu quero trabalhar daqui a alguns minutos de forma mais cirúrgica com os irmãos. A terceira parte se deu no pretório, onde Jesus passou por 6 julgamentos, e aqueles que conhecem o contexto cultural, histórico, bíblico, sabe que foi 3 julgamentos de ordem religiosa e 3 de ordem civil. Na verdade, tudo que os homens fizeram naquela madrugada foi ilegal. Nós vamos trabalhar isso daqui mais para frente de forma cirúrgica. O cerne do drama da redenção, e a quarta parte, também última, se dá no Gólgota, no Calvário, onde está o clímax, o ápice de tudo isso daqui que Jesus viveu naquela noite. Suas últimas 24 horas é impactante, é um divisor de águas na história da humanidade, e é para isto que eu quero chamar a atenção dos irmãos. E é claro, querendo o eterno, na segunda-feira eu quero terminar com o sepulcro vazio. Mas olhe para cá, por quê, pastor? Porque meditando em tudo isso daqui, acerca de todo este assunto, o Senhor ministrou algo muito forte ao meu coração. E nós estamos diante de um texto que o contexto imediato nos leva a pensar na noite mais sombria de todos os tempos. Pensa numa madrugada gélida, fria, uma madrugada desafiadora, confrontante. Jesus está dentro do Getsemane,
Quem conhece sabe muito bem que a agonia do Cristo não começa no pretório, não começa na via dolorosa, não começa na coroa de espinho que teceram e colocaram na sua cabeça. A agonia do Cristo não começa na fortaleza de Antônia, onde ele sofreu todo aquele flagelo. A agonia do Cristo também não começa na cruz, propriamente falando. A agonia do Cristo começa aqui, começa dentro do Getsemane. É dentro do Getsemane que Jesus vai sentir agonia, tristeza, e ele disse profunda tristeza. É dentro do Getsemane que Jesus vai sofrer a traição, o abandono, vai ser negado. A pressão foi tão grande que as suas glândulas sudoríparas acabou se rompendo. E é dentro do Getsemane que Jesus vai suar, e não bastando suar, soa gotas de sangue. Logo é dentro do Getsemane que ele enfrenta um calvário de forma antecipada. Eu chamo Getsemane de calvário antecipado, porque a grande distinção entre cruz e Getsemane é exatamente isto. A cruz é prova pública. No alto da cruz, o Cristo foi confrontado, zombado. Olharam para ele, confrontaram ele, desafiaram a ele como rei. Se és rei, desce da cruz. E só para que a igreja entenda isso daqui, porque isso daqui é muito forte, me empolga, me confronta ao mesmo tempo. Porque se ele desce da cruz, nós desceríamos ao inferno. Se ele desce da cruz, o plano da redenção seria falido. Mas mesmo debaixo de muito desafio, ele não desceu da cruz. Ele sustentou todo aquele desafio, manteve-se firme, e por isso nós estamos aqui nessa noite. Se vale um glória a Deus, faça isso com alegria nessa noite, porque ele não desce da cruz. Se ele desce da cruz é poder, e tudo que os homens queriam era que Jesus manifestasse poder. Só que ao permanecer na cruz é amor. Vou repetir isso daqui. Ao permanecer na cruz é amor. O que segura ele naquele madeiro não é o prego que foi batido, não é o madeiro propriamente falando que o segura naquela cruz. Quem segura ele naquela cruz, a verdade é uma só: o amor. E se não der glória a Deus agora, está muito ruim. Por quê, pastor? Porque aqui é o coração do evangelho. Quem leva ele para a cruz não é Judas quando trai, não é Pedro quando nega, não é os outros quando o abandona. Quem leva ele para a cruz não é a covardia do Herodes, a negligência do Pilatos, o abandono dos demais. Quem leva ele para a cruz é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem leva ele para a cruz é Romanos 5,8. Deus prova o seu amor para conosco, em que deu seu Filho Jesus para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Quem levou ele para a cruz foi Romanos 8,32. O Pai não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós, e foi por amor. Não é a mensagem ainda, mas deixa eu abrir um parênteses para liberar uma palavra aqui agora para a igreja que está completando 92 anos de história. O diabo te odeia, mas Jesus te ama. O diabo não gosta de você, mas Jesus te ama. Satanás não queria que nós estivéssemos aqui hoje à noite, mas Jesus nos amou de tal maneira que abriu a torneira da graça, nos deu um banho de misericórdia. E aqui é para dar glória a Deus mesmo, sabe por quê? E me perdoe a simplicidade, irmão, é que eu estou fora da terra já faz alguns dias, e eu não sei se eu vou manter a etiqueta por muito tempo aqui. Eu só quero liberar uma palavra para quem trouxe glória. Quem veio assistir fica de boca fechada, mas quem veio para celebrar, ouça isso daqui. Por quê, pastor? O amor do meu Jesus entra onde o legislativo não entra. O amor do meu Jesus entra onde o executivo não entra. O amor do meu Jesus entra onde a polícia às vezes não entra. Tudo
tudo que o diabo queria era me matar com o nariz cheio de cocaína, cigarro de maconha na boca. Mas Satanás perdeu. O amor do meu Jesus entrou, me alcançou, te alcançou. E é por isso que nós estamos aqui. É o amor que segura ele em cima daquela cruz. Ele é confrontado como Salvador. Salvou os outros, não pode salvar a ti mesmo. Desce daí. Ele foi confrontado como filho, porque ele dizia ser filho. Jesus foi confrontado de todas as formas. E a cruz é isso mesmo, é prova pública. As pessoas passam, zombam da tua fé, zombam da tua chamada, zombam do teu ministério, zombam do teu credo, zombam do teu propósito. Só tem uma coisa que distingue cruz de Getsemane. Por quê, pastor? Enquanto a cruz é prova pública, o Getsemane é prova secreta. É, pastor, é. Por quê? Porque ele chora. Seus melhores amigos estão distantes, alguns estão dormindo. Sim, ele está gemendo, ele está sentindo todo aquele desconforto e não tem ninguém ali. Só para você entender, conjecturando, Getsemane é esta fase que você ora e quanto mais ora, piora. Quanto mais consagra, em vez das coisas andar, está tudo indo de mal a pior. Já viveu isso? O céu está desabando sobre a sua cabeça. Parece que a coisa não vai. É Getsemane. Jesus enfrentou esta madrugada sombria, fria, tenebrosa. E eu preciso que a noiva do Cordeiro entenda. Por quê, pastor? É o maior embate dele até aqui. Desde a sua eternidade, ele vem enfrentando embates. A vida de Jesus não foi fácil. Se você permear por dentro da sua biografia, você vai ver que desde criança, desde a sua eternidade, tudo que o diabo pôde fazer para matá-lo, fora da cruz, ele fez. Sério, pastor, sério. Tudo se desencadeia a partir da profecia de Gênesis 3,15. Quem conhece o contexto sabe muito bem que depois que o homem peca, Deus manda fatura para o homem, para a mulher e para a serpente. Para o homem, o boleto foi este: vai se alimentar, mas vai ter que suar bastante. Para a mulher, vai gerar, mas vai ser com muita dor. Para a serpente, vai nascer um da mulher. Vou repetir isso daqui: vai nascer um da mulher, que este você vai ferir o seu calcanhar, mas ele vai ferir a sua cabeça. E aí só deu glória a Deus quem conhece a profecia agora. Porque nas entrelinhas, pastor Lediel, é o Calvário sendo anunciado. É a cruz sendo anunciada. É a primeira vez que o Evangelho está sendo pregado. Escuta-me, por favor. Por quê, pastor? Porque eu digo isto com propriedade. O primeiro pregador a pregar o Evangelho, o primeiro pregador a pregar o Calvário foi o próprio Deus. Nas entrelinhas de Gênesis 3,15, é a cruz que já está ali, é o Calvário que já está ali. É por isso que desde então na antiga aliança, Satanás, porque o que havia era especulação. Colossenses 1, 26 e 27, o texto diz que Cristo Jesus era um segredo de Deus, estava em oculto, era um mistério que não havia sido revelado. Logo, Satanás e os seus demônios ficavam especulando. Todas as crianças que nasciam entre as hebreias, que tinha algo que a diferenciava, alguém olhava e dizia: eu acho que é ele, eu acho que é o menino da profecia. Demônios ficavam atentos. E parece que eu estou vendo. Por quê, pastor? Porque Abraão nasce. Quem olha para Abraão, o homem do altar, quem sabe diz: é ele, esse daí é o menino da profecia. Só que Abraão peca, e não pode ser, porque o Messias não poderia ter pecado. O Isaac veio, pecou. Jacó veio, pecou. Sansão pecou. Para fechar esta conta, Paulo escrevendo aos Romanos, Paulo diz que todos pecaram. Todos pecaram. E eu preciso abrir um parênteses aqui para te dizer algo muito importante. Quem sabe você nem vai dar glória a Deus agora, mas é para nos confrontar mesmo. Por quê, pastor? Porque quando Paulo diz que todos pecaram, Paulo está abrindo um precedente para uma afirmativa. E qual é a narrativa, pastor? Ninguém que está aqui hoje, nenhum de nós estamos aqui porque merecemos. Nenhum de nós estamos aqui porque merecíamos estarmos aqui. A única coisa que nós merecíamos de verdade
Acho que eu vou escandalizar alguém aqui agora, mas é uma verdade bíblica e doutrinária. A única coisa que nós merecíamos era a condenação eterna. A única coisa que nós merecíamos era o inferno. Só não iremos para lá, porque o Verbo se fez carne. Não, e não deu glória a Deus agora porque não quis. Eu vou repetir: o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Oh meu Deus do céu, isso daqui é tão profundo que a palavra ali, o verbo habitou em língua grega é tabernaculou. Tabernaculou. Ele deixou toda a sua glória. Ele deixou todos os seus privilégios da eternidade e veio aqui. Paulo em Filipenses diz que ele se esvaziou de si mesmo. Ele tomou a forma humana para cumprir a missão. E qual é a missão, pastor? Morrer a morte de cruz, para que o plano da redenção se concretizasse. Agora escute isso daqui. Por quê, pastor? Porque até então Satanás não sabe quem é ele. Mas o Herodes fez as contas. E você conhece o texto de Mateus 2 e sabe que quando Herodes joga ali na loteria, mandando matar todas as crianças de 2 anos para baixo, eu penso que já é uma ação no mundo espiritual. E é Satanás dizendo assim, tem que matar ele. Tem que pegar ele pelo meio do caminho. Não se sabe quem é ainda, mas já se sabe que ele nasceu. Só não sabe como ele é, mas se sabe que ele já está entre nós. Então tem que matar agora. Não é a mensagem, mas deixa eu aplicar um negócio aqui. Por quê, pastor? Porque é a estratégia antiga do inimigo da nossa alma. Matar quem tem chamada no ninho. Matar quem tem chamada ainda quando está começando. Porque depois fica mais difícil para pegar. Só que pega essa e prepara o pulmão para a gente dar um glória bem alto e acordar Blumenau agora. Porque está escrito, eu não sei se Mateus e Lucas corroboraram entre eles, mas parafrasearam e ficou bonito. Por quê, pastor? Porque Mateus diz que Herodes morreu e Lucas diz que Jesus crescia. Não, eu vou filosofar aqui para ver se você está comigo aqui. Herodes morre, Jesus cresce. Herodes morre, Jesus se fortalece. Herodes morre, Jesus cumpre sua chamada. Tudo que o diabo quer é que Jesus não chegue até a cruz. Por quê, pastor? Porque a morte do Cristo na cruz do Calvário, 3 coisas iriam acontecer. Primeiro, a morte seria vencida. Segundo, o pecado seria vencido. Terceiro, Satanás seria vencido. Qual é a ideia, pastor? Matar o Messias fora da cruz. Eu sei que quem sabe você já ouviu por aí, não aqui, mas por aí quem sabe já ouviu alguém dizer que o diabo deu culto de ação de graça quando Jesus estava na cruz. Isto é um equívoco bíblico e teológico. Por quê, pastor? Porque se tem um comportamento que o inimigo teve na tarde da crucificação, foi de desespero. E eu corroboro com D.L. Moody, que escreveu que se tem uma coisa que o inimigo não conseguiu naquela tarde foi encarar a cruz de Cristo. Porque na morte do Cristo na cruz estava decretado a derrota de Satanás. Você está entendendo onde eu quero chegar aqui? O que eu estou tentando simplificar e dizer para alguém aqui que quem não quer que você chegue até o fim é o inimigo da tua alma. Aquilo que aparentemente é a tua derrota é a tua maior vitória. E quem não quer que você chegue lá é o inimigo. Jesus pregou sobre a sua morte na cruz. Se tem alguém nas páginas neotestamentárias que mais pregou sobre a morte do Cristo na cruz, foi ele mesmo. João 3, 14 e 15, ele disse: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 12, 32, ele disse que quando ele fosse levantado do chão, ele atrairia todos para ele. Ele está se referindo à sua morte. No 33, porque alguém no contexto imediato não entende, no 33 ele faz a exegese do texto. E o texto diz que ele estava falando da sua morte como ela deveria acontecer. Poderia citar Marcos 8, 31, Marcos 9, 31.
Jesus dizendo para os discípulos: nós estamos indo para Jerusalém, tem 2 propósitos. O primeiro é celebrar a Páscoa. Segundo, eu vou morrer. Mateus capítulo 26, versículo 2, ele disse: daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem vai ser entregue para ser crucificado. Filipenses 2,8, Paulo escreveu que Jesus foi obediente até a morte. E morte do quê? E morte do quê? Então olhe para cá, e se não marcar nada do que eu estou pregando hoje, marca só isso que eu vou embora no lucro. Qual é a palavra, pastor? Todos os passos de Jesus, todas as ações de Jesus, todos os milagres operados por Jesus, todas as mensagens ministradas por Ele, tudo foi olhando para a cruz. O foco dele sempre foi a cruz. Ele sempre esteve em direção da cruz. Quem nunca quis que ele chegasse até lá foi o inimigo da nossa alma. É por isso que no permear das páginas seletivas narradas pelos evangelistas, você vai ver o sistema religioso, o sistema político, inimigos externos, internos, fazendo de tudo para parar Jesus no meio do caminho. Pastor, não estou entendendo. Olhe para cá. Se lembra do Pedro que um dia olhou para ele e disse assim: ó, não, o senhor não vai morrer do jeito que o senhor está falando aí. Jesus sabia quem é que estava ali, quem não queria que ele chegasse lá. Ele toma a palavra e diz: para trás de mim, Satanás. Eu sei quem é que está aí e não quer que eu chegue lá. Jesus vai, ele rompe. Dentro do Getsemane, é o Calvário antecipado. Eu tenho para mim, e eu preciso que você entenda isso daqui. Por quê, pastor? Eu tenho para mim, opinião minha particular, lendo o texto, extraindo do texto, que o clímax de tudo aqui é dentro do Getsemane pelo seguinte fato: ele tem diante dele a opção, ou as opções, se submeter à sua vontade ou à vontade do Pai. E eu não sei se você vai entender isso daqui, mas eu tenho que falar. O que, pastor? Eu acredito que se ele não obedece dentro do Getsemane, o sacrifício da cruz não seria válido. O Getsemane é o divisor de águas. É lá dentro que ele tem que escolher em ficar com a sua vontade ou a vontade do Pai. Agora pega essa. Por quê, pastor? Porque isso é lindo, gente. Ele está vindo da ceia. É a última ceia. Ele vai para o Getsemane, sofre tudo que sofre. E a pergunta que eu fiz para Deus ainda hoje foi: por que o Getsemane? Por que Deus permitiu Jesus passar por tudo que ele passou dentro do Getsemane, se ele já sofreria tanto ali na frente? Por que Deus permitiu Jesus sangrar dentro do Getsemane, se ele já sangraria ali na frente? Por que Deus permitiu Jesus passar toda aquela pressão dentro do Getsemane, se ele já sofreria tanta pressão ali na frente? Por que Deus permite a gente passar por alguns Getsemanes? Por que Deus permite você passar por algumas coisas? Por que Deus permite nós passarmos por algumas coisas? Agora escuta isso. Por quê, pastor? Porque ele está vindo da ceia. É a última ceia. Isso é lindo, porque se você ler o contexto da ceia, você vai perceber que ele sabe de tudo. O texto diz que ele já sabia de tudo que ele iria passar. Inclusive ele sabia do traidor, quem era o traidor, ele sabia quem ia negar, ele sabia quem ia abandonar. Ele está na mesa. Todos estão com ele. Só que é interessante, por quê, pastor? Porque eu não quero falar do Judas, eu não quero falar do negar do Pedro, eu quero aprender com o meu Jesus. E inclusive foi isso que chamou a atenção de Augusto Cury, um dos homens mais inteligentes da atualidade, que foi desafiado a estudar sobre Jesus no campo da psicologia. O Jesus humano resistiu, não quis, mas de repente se rendeu, e quando foi estudar, teve que se render. Por quê, pastor? Porque ele ficou impressionado com o equilíbrio emocional desse Jesus. Ele não dá tilique, ele não bate na mesa, ele não altera a voz. Ao contrário, ele termina a ceia cantando. Ah, que pena que você não entendeu isso daqui agora. Ele não para o culto por causa do traidor. Ele não para o culto porque vai ser abandonado. Não era mensagem, mas já que está descendo, deixa eu mandar aqui. Não pare por causa daqueles que te deixam. Permanece por causa daqueles que ficam do teu lado. Continua por causa daqueles que permanecem do teu lado.
Oh, glória a Deus. Eu sinto que Deus está falando com alguém aqui. E eu vou liberar a palavra para quem crê. Por quê, pastor? Porque ele pega o pão, ele dá graça, ele pega o cálice, ele abençoa. E ele termina a ceia cantando. Como que alguém que sabe que vai ser traído canta, gente? Como que alguém que sabe que vai ser negado canta, gente? Como que alguém que sabe que vai passar por tudo aquilo que ele vai passar, ele canta, gente? Isso daqui é artigo definido, canta o hino. O texto não diz que ele canta o texto diz que ele canta o hino. O hino, o hino. Ele está cantando o melhor. Em hebraico, halel significa louvores. São textos que estão entre o Salmo de número 113 e o Salmo de número 118. Deixa eu desenhar isso daqui para você entender. Jesus está salmodiando. Na noite mais sombria da sua história, ele está salmodiando. Não tem demônio que tira o cântico da boca de quem adora de verdade. Meu Deus do céu, só vai dar glória a Deus quem pega isso daqui. Porque eu estou sentindo que eu estou pregando para alguém que está vivendo uma noite fria e parece que ela não vai passar. E tudo que o diabo quer é roubar a adoração dos teus lábios. Mas eu vim aqui hoje, na abertura desta grande festa, para falar para alguém: não tem demônio que vai arrancar o cântico dos teus lábios. Oh, meu Deus do céu, eu não gosto de fazer isso. Não sei se os irmãos perceberam. Eu gosto de expor o texto, porque eu acredito que avivamento sem Bíblia não é avivamento. Mas quebra o protocolo só por uma boa causa. Bate na mão de quem está do teu lado aí e diga assim, ó: canta, canta. Tudo que o diabo quer tirar a adoração dos teus lábios. Não tem Judas que é capaz de tirar o glória da boca de quem adora de verdade. Oh, meu Deus do céu, estou sentindo a presença de Deus aqui. Quem está comigo, levante a mão para o céu e glorifique o nome de Jesus. Aleluia. Eu estou me segurando aqui, pastor, mas eu sinto que a nuvem da glória de Deus está pairada dentro da The Blue. Glória a Jesus. Charles Haddon Spurgeon escreveu que quando Jesus cantou na noite da ceia, ele estava preparando a sua alma para enfrentar a maior batalha da sua vida. O reverendo Hernandes Dias Lopes escreveu que é fácil cantar quando a luz está acesa, porque dá para se ler a partitura da música. Difícil é cantar no escuro, no desconforto da vida. Tudo que o diabo quer é tirar o cântico dos teus lábios. Mas sai fora, Satanás. Essa igreja não adora a Deus por aquilo que Deus dá, adora a Deus por aquilo que Ele é. Se é verdade que tem dois com esse sentimento aqui, eu sou o primeiro, cadê o segundo? Então levante a mão e glorifique ao nome de Jesus. Quantos estão sentindo essa presença aqui? Levante a sua mão para os céus, se você sentir, e por um minuto enche essa casa de glória a Deus aqui. E se o meu tecladista puder me ajudar aqui, eu ficarei muito grato. Mas levante as mãos quem tem glória na boca. Aleluia, 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 oh, aleluia, aleluia. Oh, meu Deus, eu sou pregador da Bíblia, irmão, mas eu estou vendo notas musicais fluindo no ar desta igreja, e Deus está falando comigo aqui. Não tem demônio que te mata nesse Getsemane. Quem é espiritual está sentindo o que eu estou sentindo aqui. Porque o Pedro pode negar, o Judas pode trair, os homens da terra podem te abandonar, mas o céu se abre. E Lucas diz que o anjo do Senhor desceu.
tocou em Jesus e o fortaleceu. E qual é a palavra, pastor? Na terra alguém pode te abandonar, mas o céu te abraça. O céu te abraça. O céu te abraça. Vou ficar aqui até você entender. O céu te abraça. O céu te abraça. O céu te abraça. O céu te abraça. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: aguenta! A pergunta que não quer calar é: por que o Getsemane? Por quê? Capítulo 26, versículo 36 dá a primeira resposta. O texto diz: e chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane. Getsemane, lugar da prensa. Getsemane, onde a azeitona é prensada. Só que a expressão aqui, e Jesus chegou com eles, não é uma referência aos 12. São 11. Porque quem conhece o contexto imediato sabe que o Judas não está mais no grupo. E Jesus é tão mestre que Jesus não expõe o Judas. O Judas se expõe sozinho. Se você ler o ponto de vista de João, nesse contexto da ceia, você vai perceber que tudo está acontecendo de porta fechada. Porque Jesus é tão mestre que não expõe discípulos. Jesus faz o culto. E o Judas, pastor, se revela sozinho. E aí, pastor? E aí? Que se você ler João, no ponto de vista de João, você vai ver que Judas saiu antes da ceia acabar. Quando Jesus chega com eles no Getsemane aqui, é uma referência aos 11. E qual é a primeira lição, pastor? O Getsemane me ensina que só entra com Jesus no Getsemane quem é discípulo de verdade. Vou repetir isso daqui. Só entra com ele no Getsemane quem é discípulo de verdade. Não pegou, não? Deus está permitindo o Getsemane para te mostrar quem é e quem não é. Deus está permitindo o Getsemane para te mostrar quem é de verdade e quem é fake news. Por quê, pastor? Porque o Judas chegou depois. E só chegou depois, pastor, porque já tinha 30 moedinhas no bolso. Porque tem gente, irmão, que só vai entrar com você na prova se lucrar alguma coisa para eles. E por que Deus está permitindo o Getsemane, pastor? Para te mostrar quem é e quem não é. Porque estar do lado de Jesus enquanto ele está multiplicando pão e peixe é fácil. Quero ver ficar do lado dele quando a coisa apertar. E só vai pegar isso daqui agora quem está ligado. Por quê, pastor? Porque eu não sei se você percebeu, mas se você ler o texto com calma, ele estabelece 3 espaços dentro do Getsemane. Sério, pastor? Sério. Se ele chega com 11, ele deixa 8 no primeiro ambiente. E para estes, ele diz assim, ó: ficai-vos aqui e assentai-vos, porque eu vou além orar. Versículo 37, o texto diz que ele leva consigo Pedro, Tiago e João. Isso daqui é muito lindo, meu pai. Sabe por quê, pastor? Porque é neste segundo ambiente que ele vai abrir o coração. No verso 37, ele admite que ele não está bem para ele. No verso 38, nesse segundo ambiente, para os 3, Pedro, Tiago e João, ele abre o coração e ele diz para eles: eu não estou bem. Estou sentindo uma agonia, uma tristeza. Estou sentindo a morte. No verso 39, ele admite para Deus, para o Pai. Só que a pergunta é, se ele chega com 11, por que ele abriu o coração só para 3? É que o Getsemane está me ensinando que no mundo de tamanha exposição, eu não posso abrir o meu coração para todo mundo. Crentes vão para a internet, abrem o coração e falam tanta coisa da sua vida particular. Quando na verdade, Deus prepara as pessoas certas para te ouvir. E aí você vai entender isso daqui. Por quê, pastor? Porque ele abre o coração para esses 3 também com um propósito. E qual é o propósito, pastor? São os 3 que estão no monte da transfiguração e vê ele ser glorificado. São os 3 que estão dentro da casa de Jairo e vê a menina ressuscitar. Eu não sei se você vai dar glória agora, mas eu posso falar? Sabe o que Jesus está ensinando? Que evangelho não é só glória.
Evangelho também tem dia mau. Eu vou repetir isso daqui, porque eu preciso, com muita simplicidade, muito temor de Deus, desconstruir esse evangelho que estão pregando, principalmente no campo de mídia, de internet. Esse evangelho colorido. O evangelho do meu Jesus não é colorido. O evangelho do meu Jesus tem cor de sangue. Vou repetir isso daqui. O evangelho de Jesus não é colorido. O evangelho de Jesus tem cor de sangue. Uma das características do anticristo é confundir a fé. Vai ler Daniel capítulo 9 para você ver. É fazer parecer que é evangelho, mas não é. Pelo amor de Deus, em vez de dar moral para esses coaches transvestidos de gospel que aparecem na internet, ouça o anjo que Deus levantou na sua igreja. Ouça o homem que abre a Bíblia e te prega o evangelho. Por quê, pastor? Porque no mundo de tamanha polarização, tudo que o diabo quer é nos confundir. Eu preciso pregar isso daqui, por quê, pastor? Porque está sendo pregada uma mensagem que prepara a minha carne para viver bem aqui. E não prepara a minha alma para encontrar com Cristo na eternidade. Parece receita de bolo, 20 passos para ficar assim, 50 não sei o quê. Querido, olhe para cá. O evangelho é simples. O evangelho é simples. Jesus salva. Jesus cura. Jesus batiza com o Espírito Santo. Prepara a alma porque Jesus está voltando. As profecias estão se fechando. A natureza está gemendo, o Espírito está gemendo, a igreja está gemendo. Terremoto no Afeganistão, a Argentina está em chamas. O sul do Brasil sofrendo com água. O Oriente Médio em guerra, as profecias estão se fechando e ainda tem gente dormindo. Quem acredita que Deus está falando na minha boca aqui? Você acredita que Deus está falando na minha boca aqui? Então eu vou liberar algo e acredite, porque é Deus que está tá testificando no meu espírito aqui. Tem um avivamento batendo na porta desse país. Deus vai chacoalhar essa nação de uma ponta a outra. Jesus não vai entregar de mãos beijadas para Satanás quase 3 bilhões de vidas que ainda não conhecem o Cristo que eu estou pregando aqui. Deus vai levantar essa igreja para incendiar essa nação e as nações outra vez. Se tem dois que acreditam nesta verdade, se manifeste falando alguma coisa. Meu Deus. Sim, meu Deus. Eita, glória a Deus. Estou vendo Deus mexendo no estado de Santa Catarina. Estou vendo Deus mexendo nessa cidade. Deus vai mexer na política de uma ponta a outra. Tem um avivamento batendo na porta deste lugar. Se for necessário, Deus vai mexer com os gente grande. Mas vai cair cavalo, vai cair cavaleiro, porque a glória de Deus está chegando aí numa dimensão maior. Pastor Matias, não estou entendendo, olhe para cá. Por quê, pastor? Estou pregando para gente que está esmagado. Está passando pela noite mais fria de toda a sua história. Estou pregando para alguém que está gemendo, que por fora está bem, mas por dentro só Deus sabe como está. E eu não vim aqui para uma performance, por favor. Eu vim aqui ser profeta. Eu estou pregando para alguém que está gemendo. Eu estou ouvindo o grito de socorro da alma de alguém aqui hoje.
Eu preciso ser cirúrgico nisto daqui. Por quê, pastor? Porque está no texto. É para os 3 que ele abre o coração. Só que agora ele vai para um terceiro ambiente. E parece que eu estou vendo, deputado, ele dizendo assim: gente, nem vocês que são os meus amigos mais próximos têm condição de ouvir o que eu vou falar agora. Porque tem coisa que é só eu e o Pai. Tem coisa que é só você e o Pai. Tem coisa que nem os seus melhores amigos vai poder te ajudar. Tem coisas que nem as pessoas mais próximas vai poder te ajudar. Jesus vai para um terceiro ambiente. E sem forçar o texto, eu estou vendo aqui as mesmas divisões do tabernáculo. São 3 partes: pátio, santo e santo dos santos. Eu não sei se você vai pegar isso daqui, mas deixa eu liberar uma palavra. Por quê, pastor? Porque no pátio tem 8. No santo tem 3. Mas no santo do santo só vai quem está sentindo. Só vai quem está passando. Só vai quem está envolvido com essa dor. Pega essa, porque é dentro do santo do santo, no terceiro ambiente, que ele pega o rosto e coloca no pó. E é lá embaixo. Não é desabafando na internet. É lá embaixo. É com o rosto lá embaixo. E se isso daqui não te confronta, me confronta, porque eu estou falando do sustentador de todas as coisas. Estou falando do Criador do universo. Estou falando do Verbo, filho, que se fez carne, que habitou entre nós. Ele pegou o seu rosto e colocou no pó. E é lá embaixo, no pó, que ele vai fazer a oração: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Eu preciso desmistificar algo aqui. Primeiro, esse cálice não é literal, não é um suco da vide que está ali num copo palpável na frente dele. Também ele não está com medo da morte, também não está com medo do Herodes, também não está com medo de ninguém, não está com medo da cruz. Não, senhor. É que ele é um filho que ele sempre teve o Pai presente. Mas naquele momento, você lembra do Calvário antecipado? Ele vive a ponta do iceberg. É mais ou menos a profecia do Salmo 22, o verso 1. Se lembra da quarta expressão dele, de 7 na cruz? Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Se lembra? Alguém diz que ele vive isso de forma antecipada. Por quê? Porque naquela madrugada fria do Getsemane, ele está procurando o Pai e ele não encontra. Ele não encontra. Ele é o deleite do Pai. Ele é o xodó do Pai. Ele e o Pai é um. Ele nunca sentiu a ausência do Pai. Só que o pecado de toda a humanidade está sobre ele. Começa a se cumprir a profecia de Isaías 53. Paulo escreveu aos Gálatas que ele é o bendito que se fez maldito para nos resgatar da lei da maldição. Eu não sei se você consegue dimensificar o que eu estou pregando aqui, mas como o pecado de todo mundo está sobre ele. E deixa eu falar uma verdade para vocês, porque na profecia de Isaías 53 a gente descobre que nada era dele, tudo era nosso. Está escrito que ele carregou sobre ele os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. Não é assim que o texto diz? As nossas iniquidades. Tudo era nosso. Ele carrega sobre ele. Ele é moído. A expressão moído ali é literalmente. Tanto é que os evangelistas, por mais habilidade que eles tinham para narrar isso daqui, eles não foram tão cirúrgicos para descrever de forma profunda o que Jesus viveu naquela madrugada. O escritor anônimo aos Hebreus, no capítulo 5, versículo 7, dá uma ideia. Foi com muitas lágrimas, foi com muito grito. Nós não temos ideia do que ele viveu naquela madrugada. Parece que ele procura o Pai. Quem conhece a geografia sabe que ele tinha rotas de fuga. Me perdoe a simplicidade sem forçar o texto, mas parece que eu estou vendo o inimigo ali. E como um touro selvagem está apaforando no cangote dele. E a palavra é mais ou menos esta: você é jovem, tem 33 anos de idade, vai embora. Chuta o pau da barraca, joga tudo para cima, sai.
Larga tudo isso daí. Você nunca parou para pensar o porquê Jesus se levantou 3 vezes na direção dos seus discípulos? Se lembra de Mateus 4? Se lembra de Lucas 4? Só que agora é em dimensões diferentes, é mais intensa. Satanás está pegando todas as suas fichas e está apostando. Qual é a ideia, pastor? Para ele ali. Ele não vai morrer a morte de cruz. A gente pega ele aqui agora. Só que Jesus não é o primeiro Adão. E aí não deu glória a Deus porque não pegou agora, mas eu vou tentar simplificar. Jesus não é o primeiro Adão. Porque o primeiro Adão, ao ser tentado dentro de um jardim, cedeu à tentação. Perdeu o paraíso. O texto não fala assim de forma escrita, mas conjecturando, ele terminou a batalha do jardim do Éden dizendo que seja feito a minha vontade. Sim, perdeu o paraíso. Jesus é o segundo, mas também é o último, porque Paulo fechou a conta. Se aparecer o terceiro é o anticristo. Jesus é o último, e ele não termina a batalha do Getsemane dizendo que seja feito a minha. Ele termina dizendo que seja feito a tua. Que seja feito a tua vontade. Eu já vou terminar, mas eu preciso liberar uma palavra aqui agora. E qual é a palavra, pastor? Você vai vencer esse Getsemane. Você vai romper esse Getsemane. Tudo que o inimigo quer te parar dentro desse Getsemane, mas você vai romper esse Getsemane. Quem acredita que Deus está falando na minha boca aqui, tem coragem de quebrar o protocolo por uma boa causa. É claro, se você se sentir à vontade. Eu não voltei na lição da ética, mas se você se sentir à vontade, pega na mão de alguém que está do teu lado aí agora. Se sente comunhão com ele. E se não sente, fala que vai pagar picanha depois do culto. Fala que vai levar para comer a costela assada. E eu preguei 1 hora e você não deu glória a Deus agora. Só foi falar Você sentiu aí um negócio diferente. Mas pega na mão de quem está do teu lado aí agora e diga para ele: você vai vencer esse Getsemane. Você vai vencer. Você vai vencer esse Getsemane. Você vai vencer esse Getsemane. Você vai vencer esse Getsemane. Estou pregando para alguém que está passando pelo Getsemane. Aleluia. Oh, é isso, é esse barulho mesmo. É esse barulho que há 92 anos essa igreja faz nesse lugar. Ora baixando a raia. Oh, glória a Deus. O estado de Santa Catarina está debaixo da glória de Deus. Se tem alguém que acredita que Deus está falando na minha boca aqui, levante as mãos para cima em nome de Jesus. E se a banda já puder vir comigo aqui, porque eu já vou orar. Meu Deus do céu, eu sinto que a glória de Deus está aqui, sem nenhum tipo de fruto de emocionalismo, mas aquele que sente a ação do Espírito Santo dentro desta casa. Eu vou te dar 1 minuto para você sentir o que eu estou sentindo aqui agora. Eu vou dar um tempo para você e Deus aí agora, vai. Se você está sentindo, reaja de alguma forma. Chore, fale línguas estranhas, glorifique. E eu não vou me escandalizar se Jesus quiser batizar com o Espírito Santo agora. Blumenau está em chamas. O demônio da morte que quis agir nessa cidade por esses dias atrás caiu por terra em nome de Jesus. Deus cortou o laço do passarinheiro. Deus está guardando este município com a sua glória. E eu estou sentindo que enquanto essa igreja está dando glória agora, Deus está fazendo alguma coisa aqui. A minha mente é limitada para verbalizar a palavra que está no meu coração aqui agora, mas eu sinto que tem algo grande acontecendo aqui hoje. Eu vou deixar você adorar.